Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. O texto para nós meditarmos está no livro de 1 Samuel e o capítulo é o capítulo 4. E ele nos diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebeneze. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E, travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Interessante esse texto, né? Você percebe aqui que Israel, né, estava lutando contra o povo filisteu, e aqui que Israel teve uma grande perda, né, de homens. Perceba que foram 4.000 homens que foram mortos. Mas o que é interessante aqui é que eles tiveram uma brilhante ideia. E qual foi a ideia? Eles disseram assim: olha, tragamos a arca, né? E se a arca vir, né, e nós vamos sair novamente para a batalha e nós seremos vitoriosos, porque a presença do Senhor vai estar conosco. A arca da aliança, ela tinha 2 anjos, né, na sua tampa. O que é interessante é que esses 2 anjos estavam curvados, eles tinham as suas asas e as asas encontravam uma com a outra. Mas no meio desses 2 anjos tinha a pessoa do Senhor Deus. Estava no meio desses 2 anjos, também chamado Shekinah, a presença do Senhor Deus. Então eles acreditavam que vindo essa arca e eles saindo novamente para a batalha, eles seriam vitoriosos. Mas perceba que no capítulo ainda 4, né, aqui diz assim, e o verso é o verso 5, fala o seguinte: Sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Já no verso 10 diz assim: Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E agora, que grande desastre, né? O que aconteceu aqui então? Então a arca que eles acreditavam que iriam lhe dar a vitória, a arca não pôde fazer nada, né? Mas por que a arca não pôde fazer nada? A arca somente era um móvel usado no santuário, né, no santuário de Deus. Você percebe? Eles estavam enganados, achando que a arca poderia fazer alguma coisa. Na verdade, Deus nesse dia não estava com o seu povo. Mas por que Deus não estava no meio do seu povo? Sabe o que é interessante nesse texto? E você percebe que as mortes que foram aqui relatadas, diz que na segunda batalha foram mortos 30.000 homens. E Israel fugiu envergonhado. Mas por que Israel perdeu naquele dia aquela batalha? Qual foi o motivo daquela perda tremenda? 34.000 almas foram então mortas, né? Por que Israel perdeu? Sabe, tem um texto aqui na palavra de Deus, no livro de Êxodo 14, que diz assim: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Por que Deus naquele dia não pelejou por Israel?
Por que que Deus naquele dia se conteve ou se reteve? Qual foi o motivo? Perceba que no capítulo 7 nos dá a resposta o que aconteceu. Por que que Israel perdeu aquela batalha? Na verdade, aquelas duas batalhas. Você sabe por quê? E o texto nos fala o seguinte, veja só. O texto nos diz assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Você percebe agora e você descobre agora qual foi o motivo da tamanha derrota de Israel. É interessante e você percebe que foram 20 anos de lamentações, 20 anos buscando resposta. Por que que Israel tinha perdido aquela batalha para os filisteus? E agora Samuel dá a resposta. Samuel pede que eles tirem do meio deles os deuses estranhos, os deuses que eles estavam servindo. Israel tinha deixado de servir o Deus verdadeiro para adorar outros deuses. Deuses das nações que Deus falou que eles não eram para adorar. E como eles queriam então que Deus vencesse, as pelejas, as batalhas para eles? Se eles não tinham entregado o seu coração ao Deus verdadeiro, se eles não estavam buscando ao Deus verdadeiro, como eles queriam que Deus pelejasse por eles? Você entende aqui o que aconteceu? Israel estava fazendo adoração mista, ao mesmo tempo adorando a Deus e ao mesmo tempo adorando aos deuses estranhos. E isso tomou lugar na sua adoração. Perceba o seguinte: o que é ídolo? Ídolo é só uma imagem feita de barro, de pedra ou de gesso. Não, não é só isso. Ídolo é tudo aquilo que roube de você a adoração que você tem que dar ao Deus verdadeiro. Ídolo é tudo isso. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha e na sua vida. Isso é ídolo. E Israel perdeu aquelas duas batalhas e a arca foi tomada, porque Israel estava adorando outros deuses. Israel não estava adorando o Deus verdadeiro. Você entende? E o que foi que Deus fez naquele momento? Deus se manteve no seu lugar. Deus não agiu. Deus deixou que Israel viesse perder as batalhas, para que Israel entendesse que algo estava errado. Você compreende? Mas o que é interessante aqui, você sabe o que foi que aconteceu quando Israel compreendeu, quando Israel entendeu que eles tinham desviado a adoração verdadeira, do Deus verdadeiro, para os deuses falsos. Eles compreenderam que eles estavam em erro. E para que isso fosse consertado, para que isso fosse corrigido, eles tinham que se livrar daqueles deuses estranhos. Eles tinham que tirar aqueles deuses estranhos do meio deles. Eles tinham que se arrepender dos seus pecados. Eles tinham que fazer uma consagração ao Senhor. E quando isso aconteceu, você sabe o que Deus fez? Deus fez um grande milagre. E veja só o que Deus fez quando eles tiraram dentre eles os deuses estranhos. E eles dedicaram a sua adoração ao Deus verdadeiro. Aconteceu o seguinte, veja só. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel.
O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. É bonito esse texto, né? Clamou Israel ao Senhor, e o Senhor respondeu. Perceba que por mais que Israel tinha se afastado do Senhor, por mais que Israel estava adorando outros deuses, deuses estranhos, que não era o Deus verdadeiro, Deus teve misericórdia daquele povo e Deus respondeu. E aqui diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-cá. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, meu amigo, minha amiga, vale a pena eu e você nós servirmos o Deus verdadeiro. Quando eu vejo esse texto, e esse texto ele é uma promessa para mim e para você. E esse texto ele diz assim, veja só. E é bonito esse texto, o capítulo 7, o verso 9. Eu vou repetir ele para você. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. É bonito esse texto. Quando o povo se arrependeu, quando o povo entendeu que o Deus que eles deveriam adorar era o Deus verdadeiro, o Senhor respondeu. O que isso fala para mim e para você? Isso fala para mim e para você que nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus grandioso. E nós não precisamos ir a nenhum outro Deus adorar. Nós não precisamos buscar nenhum outro objeto, nenhuma outra coisa para nós adorarmos. Porque nós temos um Deus verdadeiro, nós temos um Deus poderoso, um Deus que responde a minha e a sua oração. Você percebe? E Israel, quando entendeu isso, Israel, quando tirou do seu meio toda a falsa adoração, e eles clamaram ao Senhor, Deus respondeu. E Deus respondeu de uma forma positiva, fazendo que Israel fosse vitorioso sobre seus inimigos. E aqui fala que Samuel chamou aquele lugar de Ebenezer. E lá diz o motivo por qual esse nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você percebe? Você serve um Deus verdadeiro. Nós servimos um Deus verdadeiro. A Ele somente toda honra, toda glória e todo louvor. Eu espero que essa história tenha ajudado você. Que Deus possa abençoar você. E não deixe que nada e ninguém desvirtua a adoração que você tem para Deus. Busque o Deus verdadeiro. Sirva o Deus verdadeiro. E você vai ver as maravilhas que Deus pode operar em sua vida. Nesse momento eu convido você a fazermos uma oração. Amado Deus, maravilhoso Pai, nesse momento nós te agradecemos pelo Deus grandioso que o Senhor é. Não pelo que o Senhor faz em nossa vida, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é um Deus que tem olhado para nós de uma maneira toda especial e tem cuidado de nós. Eu te peço uma bênção toda especial com essa pessoa que está conosco nesse momento, acompanhando esse vídeo, que ela possa dedicar ao Senhor toda a adoração, que ela não venha desviar sua adoração para um objeto ou para outra coisa, mas que ela venha dedicar a adoração ao Senhor, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Te agradecemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma outra oportunidade.